Este território esconde o lugar mais quente da Terra. Uma selva com 50 milhões de anos, uma rede de túneis subterrâneos mais comprida do que o próprio Equador. Um estreito por onde passa, todos os dias, 1/3 do petróleo mundial. Uma cidade onde há 5.000 anos se faziam operações ao cérebro. E uma aldeia onde as pessoas vivem dentro de rochas há 10.000 anos sem qualquer interrupção. Tudo isto é o mesmo país, o Irão. E é a essa pergunta que vamos responder ao longo deste relato inteiro. Por que é que o Irão é o país mais invulgar do planeta? Não o mais rico, nem o maior, mas sim o mais estranho, o mais fora do comum. Como se alguém tivesse pegado em 5 mundos diferentes: deserto, selva, montanha, civilizações antigas e uma geologia quase impossível, e os tivesse fechado dentro de uma única fronteira. Vamos percorrer lugares dos quais nunca ouviram falar. Vamos parar à beira de um lago da cor do sangue, descer a um império subterrâneo construído ao longo de 3.000 anos, subir até um ninho de águia onde nasceu a palavra assassino, e perceber por que razão este território foi praticamente inconquistável para todos os que tentaram dobrá-lo ao longo de 7.000 anos de história. O Irão é o 4º maior país do Médio Oriente, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Mas o interessante não está nos números. Está no facto de, dentro dessa área, caberem várias realidades completamente distintas, todas a existir ao mesmo tempo. Neste preciso momento, algures na província de Coração Razavi, o termômetro pode marcar 48 graus à sombra, enquanto a 2.000 quilômetros dali, na província de Mazandarão, chove sobre encostas cobertas de musgo e o ar cheira a floresta úmida, quase como na Escócia. Não é exagero, é uma anomalia climática que resulta de 3 fatores: as montanhas Zagros a ocidente, a Cordilheira de Alborz a norte e o Planalto Central entre ambas, como um imenso oceano que secou há muito tempo. Comecemos pelo deserto. O nome persa significa literalmente deserto vazio, e já só o nome transmite um certo desconforto, como se a própria língua se recusasse a dar significado àquele lugar. É uma vastidão salgada no centro-leste do país, com cerca de 50.000 quilômetros quadrados de nada absoluto. Sem água, sem plantas, sem animais, em certas zonas nem sequer bactérias conseguem sobreviver. Os cientistas chamam a estes locais zonas abióticas, territórios onde a vida, em teoria, não pode existir. Num certo ano, um satélite captou na superfície de um dos planaltos deste deserto uma temperatura de 70,7 graus Celsius, o registro oficial mais alto de sempre, medido a partir do espaço na superfície terrestre. Para se ter uma ideia, a partir dos 65 graus, as proteínas do corpo humano começam a desnaturar-se. Seria literalmente cozer em vida. E, no entanto, nas margens desse deserto morto, erguem-se formações chamadas Kalut, verdadeiras torres naturais de arenito e argila, esculpidas pelo vento e pela água ao longo de milhões de anos, algumas com 40 metros de altura. Parecem ruínas de uma cidade monumental, tão regulares e simétricas que os primeiros viajantes europeus escreveram nos seus diários terem encontrado uma fortaleza abandonada de uma civilização desconhecida. Era apenas a natureza a trabalhar sozinha. Há ainda as chamadas areias que cantam. Quando o vento atravessa certas dunas, produz-se um zumbido grave e profundo. Os beduínos da região chamam-lhe a voz dos gênios e contam que, à noite, o som se ouve a vários quilômetros de distância e que alguns dos que foram até lá para descobrir a origem nunca regressaram. Convenhamos que, com este calor, isso não surpreende ninguém. Imaginem agora uma ilha no Golfo Pérsico, pequena, com apenas 12 quilômetros de diâmetro. Ao sobrevoá-la de helicóptero, olhando para baixo, dá a sensação de que o piloto se enganou e aterramos em Marte. As montanhas desta ilha são vermelhas, não avermelhadas, mas vermelho sangue, cor de ferrugem, cor de tijolo. São depósitos riquíssimos de óxido de ferro e sulfetos. E o mais surpreendente é que aqui existe uma terra, conhecida localmente como Gelak, que é literalmente comida. As mulheres da região
usam esta terra vermelha como tempero, juntando-a ao pão, ao peixe, aos molhos. Contém minerais, ferro, cálcio e compostos de enxofre que dão aos pratos um sabor salgado e mineral muito particular. Há registros de turistas a experimentá-la diretamente com as mãos, descrevendo o sabor como batatas fritas salgadas com um travo à ferrugem. Não é uma imagem, é verdadeiramente gastronomia local. Nesta mesma ilha e na vizinha, existe ainda o chamado Vale das Estrelas, uma formação rochosa onde a erosão criou esculturas de arenito quase fantasiosas. A lenda local diz que ali caiu uma estrela e partiu a terra em milhares de pedaços. Os geólogos preferem explicar o fenômeno pelo tectonismo salino, quando cúpulas de sal sob a superfície empurram e deformam o terreno. Nenhuma das duas versões torna a paisagem menos inquietante. E não é por superstição que se desaconselha caminhar por ali de noite, mas porque o relevo é tão caótico que as pessoas se perdem mesmo. E depois há a reviravolta completa. Existe selva no Irão. Ouviram bem, selva. As florestas hircanas estendem-se ao longo da costa sul do Mar Cáspio, numa faixa verde estreita entre o mar e as montanhas de Alborz. Existem há entre 25 e 50 milhões de anos. Sobreviveram à era glaciar e são mais antigas do que a maioria das cordilheiras atuais. A Unesco classificou-as como patrimônio mundial há relativamente pouco tempo. Ali crescem carvalhos, carpas, castanheiros e a chamada árvore de ferro, tão dura que afunda na água e resiste a ser serrada. O ambiente é de nevoeiro constante e umidade elevada, e é nestas condições que sobrevive o leopardo do Cáspio, uma das subespécies mais raras do planeta. As últimas estimativas apontam para pouco mais de 100 exemplares em todo o país. Quando se diz selva no Irão, a maioria das pessoas simplesmente não acredita. Imaginam areia e torres de petróleo. Mas no meio da floresta hircana, sem qualquer ponto de referência, jurar-se-ia estar algures na Geórgia ou no sopé do Cáucaso, e não no país de que tanto se fala nos noticiários. No noroeste do Irão existe um lago, ou o que dele resta. Foi outrora um dos maiores lagos salgados do mundo, com uma área próxima dos 6.000 km² há algumas décadas. Hoje tem menos de 10% dessa dimensão, e à medida que morre, torna-se vermelho. Não é poluição, é biologia. Conforme a concentração de sal aumenta, os organismos comuns desaparecem, mas prosperam halobactérias e uma alga chamada Dunaliella salina, que contém pigmento vermelho e, quando se multiplicam em massa, tingem a água de tons que vão do rosa ao bordô intenso. Visto do ar, parece um golpe aberto na pele da terra. Nas margens acumulam-se cristais de sal e árvores mortas com troncos esbranquiçados, impregnados de sal, erguem-se num silêncio quase irreal. Sem aves, sem peixes. Os habitantes locais, curdos e azeris, chamam-lhe uma catástrofe, e têm razão. Mas do ponto de vista visual, é também um dos espetáculos mais impressionantes que a natureza já produziu neste planeta. Já vimos 4 anomalias naturais: um deserto que mata, uma ilha que se come, uma selva que sobreviveu à era do gelo, um lago que morre de vermelho. E tudo isto é o mesmo país. A contagem, por assim dizer, já vai a favor desta tese, e ainda nem chegamos às pessoas, porque as pessoas, aqui, são uma história à parte. Recuemos até ao ano 2900 antes da nossa era, no leste do Irão, na província de Sistão e Baluchistão. Erguia-se ali uma cidade com mais de 5.000 habitantes, a Cidade Queimada, assim chamada porque ardeu várias vezes ao longo da sua existência, e de cada vez foi reconstruída. Ocupava mais de 150 de hectares, um dos maiores centros urbanos da Idade do Bronze em todo o Médio Oriente. E o que os arqueólogos encontraram ali muda tudo o que julgávamos saber sobre as civilizações antigas. Primeiro, encontrou-se um olho artificial, literalmente uma prótese de globo ocular feita de resina leve e revestida por finíssimos fios dourados que imitavam os capilares. Tem cerca de 5.000 anos e o tamanho corresponde exatamente à órbita ocular de uma mulher junto de quem foi encontrada. Ou seja,
Tratava-se de uma prótese pessoal, feita à medida de uma pessoa concreta. Essa mulher viveu, caminhou e olhou para o mundo através de um olho artificial de ouro há 5 milênios. Segundo, encontraram-se ali indícios de neurocirurgia, crânios com aberturas feitas de forma deliberada, trepanações. Os sinais de cicatrização óssea mostram que alguns pacientes sobreviveram à intervenção sem antibióticos, sem anestesia geral, sem instrumentos esterilizados. E sobreviveram mesmo assim. Terceiro, e aqui começa o verdadeiro mistério. Nesta cidade não se encontraram armas. Nenhuma espada, nenhuma ponta de flecha em contexto de combate, nenhum vestígio de muralhas defensivas. Era uma cidade pacífica, comercial. Produziam-se ali têxteis, cerâmica, joias, e trocava-se com a Mesopotâmia, com o Vale do Indo, com a Ásia Central. Era, na prática, um centro internacional da Idade do Bronze. E depois, por volta do ano 2000 antes da nossa era, foi definitivamente abandonada. Sem vestígios de conquista, sem sinais de epidemia, sem indícios de catástrofe natural, simplesmente foram embora, para onde ninguém sabe até hoje. Pensem neste problema. Vivem num dos países mais áridos da Terra. A água praticamente não existe. Os rios secam. Os poços são pouco profundos e pouco fiáveis. Como sobreviver? Os persas resolveram este desafio há cerca de 3.000 anos, e a solução foi tão elegante que continua a ser usada nos dias de hoje. Os qanats são aquedutos subterrâneos, longos túneis escavados à mão, desde nascentes nas montanhas até as povoações, com uma inclinação suficiente para a água correr por gravidade, mas suave o bastante para não fluir depressa demais e corroer as paredes. A profundidade média varia entre os 10 e os 40 metros, e um único qanat pode ter desde algumas centenas de metros até várias dezenas de quilômetros de comprimento. O mais longo, na região de Ganabad, tem cerca de 45 quilômetros, e o poço principal chega aos 70 metros de profundidade. Foi construído há aproximadamente 2.700 anos e continua em funcionamento até hoje. Se juntássemos todos os qanats do Irão numa única linha, teríamos mais de 300.000 quilômetros. Para comparação, a circunferência do Equador ronda os 40.000 quilômetros. Ou seja, os persas deram com as próprias mãos, sem máquinas, sem mapas geológicos, sem qualquer tipo de localização por satélite, mais de 7 voltas ao mundo em túneis subterrâneos. Vistos do alto, os qanats parecem fileiras de crateras redondas alinhadas no deserto. Contam-se histórias de pilotos militares ocidentais que, sobrevoando o país durante a Segunda Guerra Mundial e avistando estas linhas de buracos, relataram vestígios de criaturas gigantescas ou estruturas subterrâneas desconhecidas. Explicaram-lhes que era apenas irrigação, e, ao que consta, custou-lhes a acreditar. Nas colinas perto de uma das cidades mais antigas do país, erguem-se torres circulares e estranhas, sem teto, sem janelas, apenas paredes altas e o céu aberto por cima. São as Torres do Silêncio, estruturas funerárias do zoroastrismo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. Os seguidores desta fé consideravam sagrados os 4 elementos: fogo, água, terra e ar, e profaná-los com corpos mortos era um sacrilégio. Por isso, os corpos dos falecidos eram levados até ao topo da torre e ali deixados às aves. A carne subia ao céu, os ossos secavam ao sol e os elementos permaneciam puros. Disse que, enquanto os últimos zoroastrianos praticavam este ritual, sempre havia abutres a rodopiar por cima das torres. As aves sabiam, as aves chegavam sempre. Hoje as torres estão vazias. O governo iraniano proibiu a prática no século XX, por razões sanitárias, mas continuam de pé, testemunhas silenciosas de uma tradição milenar. A cerca de 100 quilômetros de Kerman, existe uma aldeia esculpida literalmente na rocha. As pessoas vivem em cavernas escavadas na própria montanha, onde a temperatura se mantém constante ao longo de todo o ano, entre os 15 e os 17 graus. Um ar-condicionado natural e perfeito. A aldeia existe de forma ininterrupta há cerca de 10.000 anos. O mesmo lugar,
as mesmas grutas, ampliadas, melhoradas, decoradas ao longo de 10 milênios. Para se ter noção da escala, Roma tem cerca de 2.800 anos, Atenas ronda os 3.000 e esta aldeia tem 10.000. É um dos povoamentos continuamente habitados mais antigos do planeta e a Unesco reconheceu-a como Patrimônio da Humanidade. Há uma palavra que usamos todos os dias, em várias línguas: assassino. Sabem de onde vem? No século X da nossa era, nas montanhas de Alborz, na província de Qazvin, existe um penhasco vertical, com cerca de 300 metros de altura desde o vale. No topo, uma plataforma plana de cerca de 200 por 40 metros. Só se chega lá por um único caminho, tão estreito que 2 adultos mal se conseguem cruzar. Chama-se Alamut, que na língua local significa ninho de águia. Foi ali que se instalou Hassan I-Sabbah, líder religioso, gênio político e um dos estrategas mais temidos da Idade Média. Ele percebera algo simples. Para controlar territórios vastos e manter em respeito estados poderosos, não é preciso um exército enorme, basta reputação. Fundou a Ordem dos Nizaritas, conhecida na história como os Assassinos, a primeira rede documentada de agentes secretos a operar em escala internacional. Os seus homens infiltravam-se, ao longo de anos, junto de governantes, vizires e generais. Aprendiam línguas, adotavam costumes locais, esperavam e depois agiam. Os cruzados temiam os assassinos, os generais mongóis temiam-nos, os califas abássidas temiam-nos, e Hassan, do alto da sua fortaleza inexpugnável, governava através do medo, como quem maneja uma ferramenta, e essa ferramenta funcionava. A fortaleza de Alamut resistiu durante 166 anos. Foi cercada por forças mongóis sob o comando de Hulagu Khan, e o cerco durou vários meses. No final, a guarnição rendeu-se não por derrota militar, mas por falta de mantimentos. Os mongóis arrasaram a fortaleza até aos alicerces, mas o nome ficou, e a palavra ficou, viva em praticamente todas as línguas do mundo. 5.000 anos de cirurgia, 3.000 anos de engenharia subterrânea, 10.000 anos na mesma habitação. Uma rede secreta de agentes que atravessou séculos, batizada com o nome de uma montanha que ainda hoje se ergue. A questão de por que é que o Irão é o país mais invulgar do planeta ganha aqui mais um argumento. Aqui, cada pedra, cada gruta, cada palavra carrega uma história com milênios de profundidade. Mas vejamos agora o que a própria geografia fez a este país, como o relevo molda destinos. Olhem com atenção para o mapa do Irão. A ocidente, o país é fechado pelas montanhas Zagros, não um simples cordão montanhoso, mas um sistema com cerca de 1.500 quilômetros de comprimento e uma largura que varia entre 200 quilômetros e várias centenas. Para comparação, os Alpes têm cerca de 1.200 quilômetros de extensão. Os Zagros é maior. Os pontos mais altos chegam aos 4.500 metros, e as cristas sucedem-se paralelas, onda após onda, com vales estreitos entre elas, sem passagens amplas, sem planícies fáceis onde concentrar exércitos. A norte fica Alborz, cujo pico mais alto atinge 5.610 metros, o vulcão mais alto da Ásia e o ponto mais elevado de todo o Médio Oriente, rodeado por uma muralha contínua de cristas. A sul e a leste, os desertos que já vimos, 2 zonas imensas e estéreis, através das quais é praticamente impossível manter as linhas de abastecimento de um exército. E no meio de tudo isto, o Planalto Central. Salinas, pântanos cobertos por uma crosta de sal, sob a qual não há mais nada além de lama líquida. Colunas de blindados não passam ali, equipamento pesado afunda-se. Os estrategas militares chamam a isto profundidade estratégica defensiva. O Irão é uma fortaleza onde é possível entrar, mas de onde é praticamente impossível sair vitorioso. A história confirmou-o vezes sem conta. Alexandre, o Grande, atravessou as regiões ocidentais da antiga Pérsia, mas nunca chegou a controlar verdadeiramente o interior. Os árabes conquistaram o território, mas acabaram por se dissolver na cultura persa. Os mongóis destruíram cidades inteiras, mas 100 anos depois, os seus descendentes falavam persa
e patrocinavam poetas persas. A identidade iraniana absorvia os conquistadores mais depressa do que estes conseguiam instalar os seus próprios funcionários. É isto que as montanhas fazem à história. O Império Aquemênida Persa durou cerca de 220 anos e foi o maior império do seu tempo, estendendo-se da Grécia até a Índia. Alexandre atravessou-o em apenas 4 anos, queimou cidades, destruiu Persépolis, mas as regiões montanhosas permaneceram praticamente intocadas. O seu exército simplesmente não estava preparado para aquele relevo. Depois vieram os árabes, conquistaram as planícies, difundiram o Islão, colocaram os seus governadores. Mas, 3 gerações depois, os descendentes destes já escreviam poesia em persa, erguiam palácios de estilo persa e consideravam-se herdeiros da cultura persa, não da árabe. As montanhas mantiveram o núcleo cultural intacto. Depois vieram os mongóis. Hulagu Khan destruiu Bagdade, arrasou sistemas de irrigação de regiões inteiras, queimou bibliotecas. Mas um século mais tarde, os seus descendentes, os Ilkhanidas, eram mecenas persas que financiavam arquitetos e caligrafistas. Não é coincidência, é geografia. As montanhas dão tempo, e o tempo joga a favor de quem sabe esperar. E os iranianos sabem esperar. 7.000 anos de prática. É precisamente essa espera profunda, essa paciência enraizada nas montanhas, que responde à nossa pergunta central. Por que é que o Irão é tão fora do comum? Porque aqui, a própria terra molda literalmente o caráter das pessoas. As montanhas ensinam paciência, o deserto ensina poupança, a selva ensina adaptação. Não é uma metáfora, é antropologia. 39 quilômetros. É essa a largura mínima do Estreito de Hormuz, o corredor de água que separa o Irão de Omã, onde o Golfo Pérsico se liga ao Mar Arábico. Para comparação, o Estreito de Gibraltar tem 14 quilômetros no ponto mais estreito. O Canal da Mancha tem 33. Hormuz tem 39, mas em importância estratégica ultrapassa ambos. Por este corredor apertado passam, diariamente, entre 18 e 21 milhões de barris de petróleo, consoante as estimativas, entre 20 e 30% de todo o comércio marítimo mundial de crude. Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar. Todo o fluxo petrolífero marítimo destes países passa por este estreito. Praticamente não existem rotas alternativas de grande escala. É pura geografia, não é política. É apenas o mapa. O estreito existia muito antes do petróleo, muito antes dos próprios estados modernos, e continuará a existir depois deles. Mas é precisamente ali, nesses 39 quilômetros de água, que se concentra a logística energética de metade do planeta. Os comerciantes persas controlaram esta rota durante milênios, muito antes de alguém saber que havia petróleo sob o fundo do Golfo. É um dos corredores comerciais mais antigos da história da humanidade. Por ali passaram especiarias, seda, porcelana, séculos antes de qualquer petroleiro. O Irão é um país de hidrologia paradoxal. A norte, subtrópicos úmidos e rios que nunca secam. A leste e no centro, seca absoluta, onde por vezes não chove durante meses. O Lago Ramun, a leste do país, é um dos exemplos mais claros de como o clima transforma a paisagem mais depressa do que as pessoas conseguem adaptar-se. Nos anos 70, ocupava cerca de 4.000 quilômetros quadrados, um dos maiores lagos de água doce da Ásia Central, com canaviais, zonas de pesca e aves migratórias. Civilizações inteiras cresceram à sua volta, ao longo de milênios. Hoje o lago seca periodicamente por completo, dando lugar a um deserto salgado, com a superfície rachada e tempestades de areia. Onde antes navegavam barcos, hoje circulam automóveis sobre o leito seco. Não é uma história exclusivamente iraniana, é a história de toda a faixa árida do planeta, do Mar de Aral na Ásia Central ao Lago Chad em África. O clima muda, os lagos desaparecem, e cada lago que se perde é um mundo inteiro que desaparece com ele. O seu ecossistema, a sua memória, as suas lendas. Os persas inventaram os qanats
Há 3.000 anos, precisamente porque sabiam que a água não é de confiança. Ela vai-se embora, vai-se sempre embora. A tarefa do ser humano é aprender a guardá-la. Nos bairros a norte de Teherão, junto ao sopé de Alborz, encontram-se zonas residenciais de elevado valor imobiliário. Oficialmente. Extraoficialmente, é ali que, sexta e sábado à noite, se juntam iranianos que só querem viver um pouco. Música baixa, grupos mistos, pátios fechados atrás de muros altos. Não é exceção, é norma. O Irão é um país onde a posição oficial e a vida real se afastam de tal forma que essa distância se tornou parte da própria cultura nacional. Há uma palavra persa, ta'aruf, que descreve um sistema complexo de cortesia e ambiguidade na comunicação. Dizer uma coisa, querer dizer outra. Não é hipocrisia, é uma forma de sobrevivência, aperfeiçoada ao longo de séculos. Segundo dados recentes, o Irão está entre os países com maior utilização de VPN per capita do mundo. O Instagram está oficialmente bloqueado há alguns anos, também o YouTube e o WhatsApp, e o Telegram de forma parcial. Mas todos usam, do estudante ao funcionário público de médio escalão. Os utilizadores iranianos geram alguns dos maiores volumes deste tipo de tráfego a nível mundial. Os fornecedores locais de ligações seguras movem um negócio paralelo com faturação milionária. O Estado altera regularmente as regras, atualiza os sistemas de filtragem e cada vez surgem novas formas de contornar o bloqueio. Chamam-lhe o jogo do gato e do rato, só que, do lado dos ratos, estão 20 milhões de utilizadores de internet. Em Teherão existem clubes de rock clandestinos, mais do que um, na verdade. Concertos sem cartazes, divulgados através de canais fechados de mensagens. Artistas que expõem em apartamentos privados porque as galerias oficiais não aprovariam as suas obras. Poetas que declamam em caves. Não há aqui qualquer romantismo. É simplesmente um facto. A vida cultural iraniana existe em duas dimensões, a oficial e a real. E a segunda é bastante mais rica do que a primeira. O cinema iraniano está entre os melhores do mundo, com realizadores premiados nos maiores festivais internacionais. A poesia persa, Hafez, Rumi, Omar Khayyam, continua a ser lida em todo o mundo, séculos depois de escrita. A arquitetura persa inspirou os mogóis na Índia, e os safávidas espalharam a sua influência até a Ásia Central. É uma nação com uma das raízes culturais mais profundas do planeta, e essa raiz continua viva, apesar de tudo. Outro paradoxo. O Irão forma um dos maiores números de engenheiros e cientistas per capita de todo o Médio Oriente. Algumas das suas universidades técnicas estão entre as melhores da Ásia em ciências exatas. Mas todos os anos, dezenas de milhares de licenciados emigram para o Canadá, a Alemanha, os Estados Unidos, os Emirados. Chama-se a isto fuga de cérebros, e em termos de escala, o Irão está sistematicamente entre os 5 países do mundo com maior incidência deste fenômeno. É, ao mesmo tempo, uma tragédia e uma prova de que os profissionais iranianos são competitivos a nível global. Engenheiros iranianos trabalham na NASA, na Google, nos principais centros de investigação europeus, e o próprio Elon Musk já referiu várias vezes que, entre os seus engenheiros-chave na SpaceX, há muitos oriundos do Irão. Isfahan é metade do mundo, diz um velho provérbio persa, e não são apenas palavras bonitas. A grande praça de Isfahan é a segunda maior praça urbana do mundo, atrás apenas da praça de Tiananmen, em Pequim. Foi construída no século XV, sob o Shah Abbas I, a Mesquita Real, a Mesquita de Sheikh Lotfollah, o Palácio Ali Kapu, tudo erguido em simultâneo como um único conjunto arquitetônico coerente. Um nível de planeamento urbano que na Europa do século XV simplesmente não existia. As cúpulas de mosaico das mesquitas de Isfahan mudam de cor consoante o ângulo da luz. Azuis de manhã, turquesa ao meio-dia, douradas ao pôr do sol. Não é acaso, é cálculo matemático do ângulo de cada azulejo, feito no século XV, sem computadores, sem qualquer software de desenho. Os persas adoravam matemática. Al-Khwarizmi, de origem persa, criou a álgebra,
e a própria palavra algoritmo deriva da forma latinizada do seu nome. Sempre que o vosso telemóvel processa um pedido, está a usar um aparelho matemático criado por um homem nascido no território do atual Irão. Ainda antes disso, Omar Khayyam, matemático, astrônomo e poeta, criou um calendário solar mais preciso do que o calendário gregoriano, e as suas quadras foram traduzidas para centenas de línguas. Avicenna, Ibn Sina, escreveu o cânone da medicina que serviu de manual de referência na Europa durante quase 6 séculos. Isto não é apenas história, é uma parte viva da identidade nacional, exatamente aquela que absorveu todos os conquistadores. Cerca de 18 milhões de pessoas vivem na Grande Teherão, uma das aglomerações urbanas mais densas do Médio Oriente. E mesmo assim, a menos de 1 hora do centro da cidade, ergue-se o Damavand, com 5.610 metros, neve, glaciares, prados alpinos. A cerca de 3 horas do trânsito de Teherão fica a estância de esqui de Dizin, com época que vai de dezembro a abril, um desnível de mais de 500 metros e pistas de nível europeu. Nos anos 80, as federações soviéticas de esqui vinham ali treinar. Os esquiadores iranianos participam nos Jogos Olímpicos de Inverno há várias décadas. É este o retrato: um país com estâncias de esqui, leopardos numa selva praticamente pré-histórica e o ponto mais quente do planeta, tudo ao mesmo tempo. Tudo isto é o Irão. Antes de se tornar um país islâmico, o Irão foi, durante mais de 1000 anos, o seu ensinamento assentava na luta entre o bem e o mal, no livre-arbítrio, no julgamento após a morte, no céu e no inferno. Soa familiar, e não por acaso, muitos investigadores defendem que estes conceitos passaram para o judaísmo durante o cativeiro babilônico, quando o povo judeu viveu sob domínio do Império Persa Aquemênida, e daí seguiram para o cristianismo e para o islão. O zoroastrismo legou ao mundo a ideia de anjos, a ideia de juízo final, a ideia de um Messias, a ideia de que a história tem um sentido e um propósito. Não é um detalhe menor, é uma base estrutural da civilização ocidental, herdada do Irão. Numa das cidades mais antigas do país, arde, até hoje, um fogo sagrado num templo zoroastriano, mantido de forma contínua, segundo alguns registros, há mais de 1500 anos. Foi transportado, escondido dos conquistadores árabes, guardado em locais secretos, mas nunca se apagou. 1500 anos de um único fogo, sem interrupção. E aqui fica mais uma resposta à pergunta inicial. Este é o único país que deu ao mundo a base de 3 religiões, o aparelho matemático que sustenta a era digital e um fogo que arde há 1 milênio e meio. Tudo isto a partir do mesmo ponto do mapa. Há ainda uma forma pouco valorizada de entender um país, através da sua comida. A gastronomia persa é uma das tradições culinárias mais antigas do mundo e reflete literalmente a geografia do Irão. Cada região tem o seu prato, a sua técnica, a sua história. A norte, nas províncias úmidas junto ao Cáspio, come-se muito arroz, peixe e ervas frescas. O arroz é cozinhado de um modo particular, formando no fundo da panela uma crosta dourada e estaladiça. E é por essa crosta que, literalmente, se discute à mesa nas famílias iranianas, tal a fama que tem. A sul, na zona quente junto ao Golfo Pérsico, juntam-se tâmaras, tamarindo e especiarias picantes, influência das cozinhas árabe e africana, chegada através das rotas comerciais que atravessam Hormuz. No centro, em Isfahan, existem guisados complexos e em camadas, com romã e nozes, um prato em que o frango é cozinhado num molho de romã e noz, verdadeira quintessência da filosofia persa do sabor. Ácido, doce, amargo e gorduroso. Tudo ao mesmo tempo, um equilíbrio entre opostos. A leste, na região por onde passava a Rota da Seda, ainda hoje se junta aos pratos o açafrão, cultivado ali mesmo. O Irão produz cerca de 80% do açafrão mundial, e o preço de 1 grama chega a superar o de 1 grama de ouro. Todas as crianças iranianas conhecem o seu aroma, presente em todos os arrozes de festa, em todos os chás, em todos os doces.
O bazar iraniano não é apenas um mercado, é uma enciclopédia viva de geografia. Junto a uma única banca, é possível segurar ao mesmo tempo açafrão do leste, romãs do norte, tâmaras do sul e nozes do oeste. O país inteiro cabe nas mãos. Em Los Angeles, vive a maior diáspora iraniana fora do próprio Irão, cerca de 500 mil de pessoas, segundo algumas estimativas até mais, num bairro que informalmente já foi apelidado de Teheranópolis. Tem indústria musical própria, canais de televisão em persa, restaurantes com comida autêntica, clubes políticos e vida social própria. É um Irão paralelo, liberal, próspero, nostálgico e ao mesmo tempo bastante distante do Teherão real. A diáspora iraniana no mundo é estimada, consoante as fontes, entre 4 e 5 milhões de pessoas, espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suécia, Emirados, Reino Unido. A maioria partiu em várias vagas. Depois da Revolução de 1979, depois da guerra entre o Irão e o Iraque, depois do agravamento das sanções internacionais. Entre eles contam-se laureados com o Nobel, líderes de grandes empresas tecnológicas, arquitetos de renome mundial de origem iraquiano-iraniana e o fundador do eBay, filho de emigrantes iranianos. É esta a força suave do Irão, de que raramente se fala, a influência cultural transmitida através da diáspora, a língua persa como língua de poesia, matemática, arquitetura e gastronomia, espalhando-se pelo mundo através de comunidades que talvez nunca voltem a casa, mas que também nunca esquecem de onde vieram. Entre a diáspora e o país há um fosso enorme, e ambos os lados se olham com uma certa incompreensão. A diáspora vê apenas o regime, o país vê apenas emigrantes privilegiados que partiram e agora criticam de longe. E, no entanto, uns e outros se dizem iranianos, e a língua persa de Hafez e de Rumi pertence a ambos por igual. Não deixa de ser, convenhamos, um dilema com o qual muita gente longe da terra onde nasceu se identifica. Ficar ou partir, pertencer ou já não pertencer. E onde é que, no fundo, cada um de nós escolheria estar? Percorremos muitos factos difíceis de acreditar, alguns quase anômalos. Percebemos que há neste país mais por descobrir do que muitas vezes se atribui ao próprio espaço. Então, por que é que o Irão é o país mais invulgar da Terra? Porque em nenhum outro lugar do planeta se encontra uma concentração assim de extremos, o ponto mais quente do mundo e estâncias de esqui na mesma nação. Uma selva com 50 milhões de anos e um deserto morto no mesmo território. O primeiro olho artificial da história e uma aldeia com 10 mil anos de vida contínua, lado a lado. Um estreito que sustenta 1/3 do petróleo mundial e um fogo que arde há 1,5 milênio sem nunca se apagar. Não é coincidência, é o resultado de várias placas tectônicas, várias zonas climáticas e várias correntes civilizacionais que se cruzam exatamente ali, e que, em vez de se anularem, coexistem. O Irão não é apenas uma linha de conflito nos noticiários, nem apenas a Pérsia antiga dos manuais escolares. É um organismo vivo, respirando, cheio de contradições. Uma civilização com 7.000 anos de profundidade, que sobreviveu a Alexandre, aos árabes e aos mongóis. As montanhas Zagros continuam de pé, tal como estavam no tempo de Ciro, o Grande. O deserto continua a arder, tal como ardia antes de existir o ser humano. O fogo sagrado, numa das suas cidades mais antigas, não parou há séculos. Os impérios vêm e vão, a terra fica. E talvez valha a pena perguntar, cada um a si próprio, o que é que resistiria assim, intacto, se as pessoas que nele vivem tivessem de esperar 7.000 anos por uma resposta?